Olá pessoal, eu estou gravando essa videoaula, essa aqui é a parte 02, que é a continuação do nosso aplicativo de despesas pessoais, feito passo a passo, linha por linha. Na parte 01 a gente iniciou a aplicação, criou o projeto no GitHub, criou a parte do modelo, do modelo e da lista de transações. Eu ainda estou me guiando pela folha aqui, as brands que a gente vai precisar fazer, as funcionalidades. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar uma olhadinha no repositório. Estou com duas telas, eu vou jogar para cá e eu vou diminuir essa minha tela aqui de visualização para que ela fique mais fácil de a gente trabalhar. Pronto, eu vou deixar isso bem aqui no canto. Pronto. Então, no caso aqui, lista de transações, a gente sabe que já está completa. Ela já está com o valor, o título, o subtítulo, que é a data, mês e ano atual, através de um construtor do tipo da classe DateTime. Só que esse seria o que? Um construtor nomeado, DateTime Now. Ele pega data e hora de agora, desse exato momento. E por fim, o icon button, no finalzinho ali, para deletar. Então, lista de transações está feito. A gente vai mover ele aqui do nosso quadro tarefas para finalizar. A próxima coisa que vai ser feita aqui é o formulário de cadastro. Tem isso que precisam ser fechados, que é de início e também, já estão meio que em aberto. Isso aqui tem que ser fechado. Vamos lá. Eu vou aqui, lista de transação no início. Fechar essas listas. 4 isso em aberto. A gente já fez. Ou seja, as issues são problemas que precisam ser resolvidos ou algo que tem que ser desenvolvido. Issue, português, problemas. A gente fez a lista. Vou fechar essa com comentário. Aqui, lista finalizada. Com sucesso. Lista finalizada com sucesso. Close with comments. Fechar com comentários. Fechamos. Agora nós vamos aqui, voltar lá e fechar o início. App início. Essa aqui vou colocar aqui, Se eu clicar aqui, close issues, ele já vai fechar sem comentário. Projeto inicializado. Projeto inicializado. Close with comments. Pois muito bem, agora a gente vai dar uma olhadinha aqui nos nossos projetos. Isso aqui os quadros de tarefa. E a gente vai, agora sim, poder colocar isso aqui em finalizado, onde eu tenho certeza que não vai mais voltar para cá, para a área de desenvolvimento. Então as issues já estão corrigidas, as tarefas início e lista estão feitos. A gente tem aqui as branches e os pull requests foram feitos, Aqui, nós temos a lista de transação, modal, viewer branches, tudo feito, os pull requests que a gente criou, closes em 2 fechados, esses 2 fechados que a gente fez, justamente, foram validados. Classe transação e que é o modal, Classe transação, que é o modal, e também a lista de transação. Me faltou a gente passar o modal para cá. Vamos lá. O modal já tá. Já tá fechado aqui, Finalizado.
3 issues fechados. Pronto, então vamos lá para o projeto e vamos dar continuidade ao que a gente estava desenvolvendo. Deixa eu ver aqui o que foi feito de última hora, né? Para lembrar, ó, git log, ele vai dar, vamos dizer assim, uma referência de onde paramos. Made pull request foi a última coisa que foi feito lá. Se eu expandir isso aqui, ó, lista de transações, olha aí, lista de transações. Vamos diminuir isso aqui e ver o que foi mudado aqui. Deixa eu abrir um novo terminal. New terminal. Pronto. Ele vai agora. Aqui, ó. Git status. Git branch, né? Vamos ver onde a gente tá. Tá na main. Houve alguma alteração aqui na main, né? Que não deveria ter sido feita. Deixa eu ver aqui. Pronto. Eu vou só desfazer essa alteração. Git git checkout viewer. Aí aqui a gente vai fazer aqui viewer barra main.dart. Deu aí. Deixa eu ver aqui. Clear. Git é check, né? Check out. Aí a gente vai precisar disso aqui, ó. Pronto, olha aí. Nessa questão do caminho. Ainda tem alguma coisa aqui que precisa ser alterada? Tem. Então, quando eu quero desfazer a alteração, né, de alguma coisa no repositório, por exemplo, eu criei um código, mas não gostei, eu quero voltar esse código, né? Ou seja, a gente só consegue voltar as alterações feitas de código não comitadas. Então, todo o código que eu criei, mas não foi comitado, eu posso usar o comando git checkout para desfazer isso. Só colocar o caminho direitinho aqui, eu posso pegar, ó, copy relativo e path. Eu posso pegar o caminho relativo, espaço, e ele vai fazer isso para mim. Pronto. Eu só tinha desfeito alguns pontos de vírgula que eu tinha colocado que não era necessário. Aqui eu vou limpar agora e a gente vai ver onde a gente parou. A gente está na main, a gente tem que desenvolver, o nosso formulário de transações. Aqui, ó, formulário de transações. Desculpe. Então nós vamos desde já diminuir isso aqui, criar uma branch para esse formulário de transações. Desculpa. Então, git checkout -b. A diferença de você excluir para você criar uma branch com git checkout é que o git checkout, nome do arquivo ponto, né? Nome do arquivo ponto, extensão, você vai excluir as alterações feitas naquele arquivo que não foram comitadas. Agora, se você usa o comando git checkout e a flag -b, você vai criar uma nova branch e já mudar para ela, que no caso aqui vai ser formulário. Não vou colocar acentuação para não dar erro, né? Git checkout -b, formulário, underline transaction. Pronto.
formulário transaction. Criamos e já mudamos para ela. Olha aí. Pronto, então agora a gente pode muito bem desenvolver o nosso formulário. Se eu não me engano, eu tenho aqui a imagem de como deve ficar esse formulário. Imagens, vamos procurar. Aqui. Então, desde já a gente já vê que é um card com uma coluna, 2 text fields, aqui se widgets, né? Widgets agrupado de forma horizontal, uma coluna, e aqui um elevator button jogado aqui para o final. Dá para fazer também com uma coluna, não, desculpa. Widgets agrupado de forma horizontal é linha, row, corrigindo, né? E esse botão aqui também é possível fazer com a linha. Eu posso envolver esse botão com a linha e colocar ela no final, end. Então ela vai vir para cá, já que a linha ocupa todo o espaço horizontal disponível para ela. A coluna não. A coluna aqui ela ocupa todo o espaço vertical disponível para ela. Então a gente vai fazer isso. Deixa eu fechar aqui. E vamos criar aqui. Cadê onde foi que a gente marcou o formulário? Aqui. Esse const aqui ele vai sair, porque a gente vai criar um form. Eu vou deixar por enquanto. E eu vou tirar essa cor azul. E o filho aqui não vai ser mais um texto. Vai ser o que? Uma column. Uma column que é um widget que recebe o que? Um children. Um children nada mais é que uma lista de widgets, um array. A coluna, a row, list view build, arrays, né? Listas. Então, o que eu vou querer aqui? Na primeira posição, eu vou querer um campo de texto, um text field, né? Ponto e vírgula. Elemento da lista separado ponto e vírgula. Um text field novo. Por fim, eu vou querer uma row, como a gente viu lá. A row também recebe uma lista de widgets, né? Através de separar children, filho, children, filhos. Né? Pronto, mais de um widget como filho. O card só recebe um único widget como filho. Mas se dentro de um card eu quero agrupar mais de um widget, mais de um componente, então eu passo um widget estrutural, como a coluna, a row, o list view, e vou passando todos os elementos necessários para esse widget, né, column, que agrupa inúmeros widgets. Então o que eu quero aqui nessa row é um campo de texto, primeiro um text, que vai ser aqui, ó, data selecionada. Eu vou causar uma interpolação, certo? E por enquanto não vou deixar essa interpolação para depois, vou deixar isso aqui só para marcar. E por enquanto aqui eu vou colocar o nosso text button, cadê? Aqui, o nosso text button, volta lá. Então aqui, ó, text button. O text button ele recebe ali um pressed, como a gente tá vendo, pressed, 2 pontos, com um in, pressed. E o pressed, o parâmetro nomeado pressed, recebe aqui uma função sem parâmetro, sem retorno. Então a gente vai passar para ela uma função anônima, que não tem parâmetro nem tem retorno. Ele está reclamando. Aqui, ó, invalid const value. O valor é constante. Então aqui, ó, tem que sair. Ele reclama porque precisa, é requerido, ou seja, é obrigatório ter o parâmetro child, ou seja, como filho deste botão. Então child, parâmetro nomeado, requer alguma coisa. E a gente vai colocar, ó, uma palavra chamada selecionar data. Então o filho desse botão vai ser um text const, né? Porque não vai mudar o que está dentro desse texto. Data selecionada, vírgula e vírgula, separando, né,
argumentos passados para o construtor, quer dizer, para uma lista por vírgula. A gente constrói a interface gráfica em Flutter a partir da árvore de componentes via composição, ou seja, a árvore de widgets ela é criada por composição. Então, um construtor ele é aberto, né, e ele recebe via parâmetro os construtores. E tem que ser tudo separado por vírgula, senão vai ficar uma bagunça. Eu vou colocar como const aqui, só quem está reclamando. Então aqui eu vou criar aqui o que eu vou precisar. Deixa eu ver, vou colocar vou rodar primeiro para ver como é que tá, né? Não vou ficar adivinhando. E pronto, aqui nós temos o formulário de um jeito. Deixa eu puxar o emulador para cá. De um jeito ainda muito diferente do que a gente quer. Lembrando que aqui ele está dentro do modal, né? Então eu vou ter que organizar essas entradas de texto, colocar o outro botão que está faltando e dar um jeito nisso aqui. Vamos para lá. Aqui na nossa row eu já sei como fazer isso aqui. Data selecionada vai ser expandida para que quando eu causar um expanded aqui, ó, deixa eu ver. Wrap with widget, ou seja, envolver com widget. Eu vou querer aqui um expanded. Esse widget expanded, o que ele faz? Ele vai fazer com que o texto ocupe todo o espaço disponível, jogando o text button para o final, para cá. Então todo esse espaço livre aqui disponível vai pertencer à data selecionada e esse botão será obrigado a vir para cá. Então expanded, ele ainda quer o const aqui, né? Vou passar um const para ele e vamos rodar esse e ver como é que fica. Pronto. Agora o que a gente precisa também é criar o nosso elevator button. Então também vai ser numa row. Essa row precisa de uma lista de widgets. Então children, aqui a gente vai passar o nosso elevator button. Elevated button. Ele requer um preset. Então ele tem isso. E ele requer também como aqui um tilde, que eu vou colocar aqui nova transação. Const text nova transação. Eu acho que é isso aqui mesmo, né? Nova transação. Nova transação. Separar isso aqui por vírgula, certo? Nova transação. Se eu só organizar esses parâmetros, eu vou dar um tamanho aqui para separar aqui. Então eu vou envolver isso aqui com um sized box, né? Isso mesmo aqui, sized box. O sized box ele é como se fosse um container, né? Eu vou aqui, ó, dar uma altura para ele que vai ser de 70. Eu acho que sized box traduz como caixa grande. Perdoe a ignorância. Então, só dar atualizar aqui. Pronto. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso jogar esse botão para cá também. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar não um expanded, né? Porque se eu usasse um expanded aqui, não ia funcionar. Expanded não iria funcionar como a gente espera que funcione. Ele expandiu o botão todo. Porque aqui nós temos dois elementos na lista. Então esse aqui expande todo até aqui, obrigando o text button a ficar no final. Aqui nós só temos um botão e ele ocupa todo o espaço
disponível na linha. O que eu quero aqui não é expandir. Então, ó, vou botar aqui em cima, já, lanterna, remove this widget, remover o widget, removeu. Então eu vou vir aqui, ó, na linha, na nossa row, e eu vou chamar o eixo principal dela aqui, ó, main axis alignment, dois pontos, main, ali, ó, main axis alignment. E agora eu vou querer o final, que é quem? É o end ali. Ponto end, final, lá para trás, ou seja, ela vai ser obrigado a vir para cá. Epa, nós esquecemos, né, que nós temos que separar os elementos por vírgula. Agora sim. Então, eu coloquei o elemento da lista para ficar no final da lista. A lista ela tem o start, que é o início, o center e o end. Ela vai ficar aqui. Agora, tudo está muito colado nesse formulário de cadastro. A gente precisa dar um espaço. Não pode ser o mês, porque o mês seria o quê? O conteúdo é o quê? Elemento interno do card, vamos dizer. No caso, o conteúdo do card seria quem? A nossa coluna. O conteúdo, né? O margem seria, espere, antes, o pad seria o quê? O espaço da borda do card para o conteúdo, que aqui está sendo ocupado tudo. E o margem seria a distância do nosso card referente a outro eixo. Ou seja, a distância desse card para qualquer outro card, o margem. Ótimo para você colocar uma distância de um widget para outro. O pad seria a distância do conteúdo do card aqui, no caso do container, para a borda do card, ou do container do sizebox. E o conteúdo do conteúdo. Então, o que eu quero aqui é, referente a essa coluna, para o card, um pad. Vamos procurar o pad aqui. Vou clicar aqui em cima, vou clicar na lâmpada, ele já tem um pad aqui. Será um pad de 12. Vamos ver como é que vai ficar. Aqui, ó, padding, o parâmetro nomeado pad recebe a classe add_insertGeometric.also, com construtor nomeado, ou seja, toda vai ser um pad geral, em todas as direções. Pronto, melhorou. O que tem que ser feito agora? Vamos trabalhar nos text field. Então vou precisar de algumas variáveis. Aqui no caso, eu vou colocar depois do nosso atributo lista, né? Lembrando que lista, transação, atributo da classe myHomePageState. Eu vou criar outros aqui. Final title, que seria título, vai receber um text editor controller. Eu sempre gosto de copiar porque fixa, né? Value, o valor vai ser quem? Text editor controller. Então nós criamos dois objetos da classe TextEditingController. A referência para esses objetos não muda porque são finais, mas os seus atributos internos podem variar. Então o que eu quero aqui é passar esses objetos para capturar as alterações, ou seja, para capturar o que o campo de texto, para receber na verdade o que o campo de texto captura. Então aqui, ó, controller, eu já tenho aqui, ó, title, e por fim aqui, ó, controller value, ponto e vírgula. Eu vou decorar também, ó, decoration, vai receber um input decoration, tá pedindo aqui, ó, use const, vamos usar o const para otimizar, melhorar, passar uma vírgula aqui. Eu vou abrir aqui, ó, label text, é um parâmetro nomeado do input decoration,
E a gente vai passar o que aqui para ele? Título. Esse primeiro test field vai receber o título. Título. Agora nós vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Para se guiar. Título. E agora nós vamos. Isso mesmo. Título. Agora nós vamos fazer o mesmo para o valor. Título. Decoration. Const input decoration. Vou chamar aqui um label text e a gente vai passar um valor para ele aqui, ó. Valor entre parâmetros. Ele está dando um erro por quê? Porque o Coringa, o cifrão Coringa, a gente usa para exibir valor de atributos, variáveis. E quando ele vem com chaves, é uma interpolação. A gente pode até resolver operações aqui dentro, usar ternários, objetos para invocar atributos. No caso aqui, eu quero de fato o cifrão. Então eu tenho que causar uma sequência de escala. Uma sequência de escala. No caso, esse notebook, o teclado dele é em inglês, aí eu uso ele em português e eu tenho que fazer isso mesmo. Eu tenho que trocar aqui para dar certo. Pronto. Então desde já vamos olhar o resultado e tá feito, né? O nosso formulário tá feito. O que a gente vai fazer aqui é limpar aqui o console. Vamos aumentar aqui, ó. Criamos o formulário com os pads, tudo que é necessário. Então a gente vai aqui, ó, git status, precisa comitar, não precisa adicionar nada, né? Change of state for commit, você tem que comitar. Então git commit tudo, mensagem, form, ou melhor, né, formulário de cadastro. Formulário de cadastro. Pronto. Comitamos. Agora nós vamos aqui, ó, dar um git push para enviar essa branch. Git push menos set menos é o string origin, nome da branch. Então comitamos, né? A branch saiu do meu repo local, foi para o quê? Para o remoto, para o GitHub. Então a gente vai lá no GitHub com muita calma e vamos criar um pull request para ser validado pelo responsável do projeto. Pronto, ela já identificou que tem uma nova branch, formulário de cadastro. A gente vai aqui, ó, pull request, na aba pull request, new pull request, formulário de transação, está aqui, ó, tudo que a gente fez aqui, ó, tudo que foi alterado, tudo que foi mexido. Vai voltar lá e eu vou aqui, ó. A base sempre será a nossa árvore principal, o ramo principal, e o compare a funcionalidade que eu quero enviar, que é quem? Formulário de transação, formulário de transaction, né? Ele vai mostrar o que a gente trabalhou e eu vou criar aqui, create pull request. Eu vou criar o pull request for, só para constar que eu tô com não. Terminei o formulário cadastro. Terminei o formulário de cadastro. Vou criar o pull request. Vou criar o pull request. Ele vai fazer a checagem.
aqui um café rapidinho. Pronto. A função do TechLead é: vem no pull request, aqui na aba pull request, vai ver que tem um pull request aberto. Ele vai fazer aqui um file change, ele vai fazer uma análise do pull request. Ele vai ver o que foi feito, né? O que mudou. E se ele gostar, ele vai validar. Conversação. Aqui vai ter aqui, ó, terminei o formulário de cadastro. Então ele valida, confirma. E essa função já entrou na árvore principal. Então aqui a gente vai voltar para lá. Deixa eu dar um clear para limpar a tela. Git branch para a gente se localizar. Git checkout main. O git checkout também serve para mudar de branch, de pad. Aqui, ó, mudamos para main. No main, se a gente baixar isso aqui, a gente vai ver que não existe, né? Aqui é o main. Aqui nós temos a lista. E lá embaixo nós vamos ter o que? O formulário. Não foi desenvolvido, porque na main, aqui, ó, na main, essa função não foi desenvolvida, mas ela já foi aceita lá, né, no ramo principal. Então vou dar um git para atualizar a main ou a master, e a gente já recebe o formulário aqui também. Então a gente vai agora, ó, várias adições, algumas coisas deletadas, o formulário está criado. A gente vai lá voltar onde? Vamos voltar no nosso repo. Eu vou fechar mais um issue, que é formulário de cadastro. E eu não vou nem comentar, só vou close issues. Tá fechado. Eu vou no projeto. E eu vou aqui, ó, formulário de cadastro terminado. Vou agora puxar uma nova funcionalidade que tem que ser feita a partir da main da marcha atualizada. Componentização. Por que a gente componiza? Por que a gente componentiza, né? Para que a gente possa simplificar a nossa árvore de elementos principal. Desculpe o nervosismo. Então vamos lá. Vamos criar aqui, ainda não. Eu ia fazendo uma besteira. Quem está na main. A gente já definiu o que vai ser feito. Componentização. A gente agora vai criar uma branch para isso. Git checkout. Git checkout -b components vai ser o nome dessa branch. Pronto, mudamos para um novo ramo, que é espelho da main atualizada. Esse ramo e essa branch se chama component. Eu vou criar uma pasta chamada components, e dentro dela eu vou componentizar a lista e o form. Então, new file, novo arquivo, list, transaction list, melhor, né? Isso mesmo. Transaction underline transaction list ponto dart, sempre ponto dart no final. Transaction underline list ponto dart, isso mesmo. Essa aqui vai ser uma classe status widget, ou seja, imutável, só vai mudar quando os parâmetros externos
passados para esse componente mudarem, então vai ser aqui, ó, transaction list extends de quem? De stateless widget, uma classe abstrata que vai ser necessário que a gente implemente seu método, o build abstract class stateless widget é um widget, né? Ela herda de widget e a nossa classe concreta herda dela. Superclasse, subclasse. Aqui no const transaction list, vamos colocar o construtor, a super chave, né? Super. O super refere-se a quem? A superclasse, que é status widget. Eu vou passar a chave aqui, ok. Agora ele está pedindo aqui o método build, né? Como ela é uma classe abstrata, a classe abstrata ela tem dentro dela o que? Assinatura de métodos. Então esses métodos, por obrigação, eles devem ser o que? Implementados e sobrepostos. Build context. E ele tem que retornar o que? Ele espera retornar um widget. Né? Vamos sobrepor logo, que ele está pedindo para ser sobreposto. Override aqui, override. E ele tem que retornar o que? Um widget. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou trazer a minha lista para cá. Vamos lá, navio, buscar a nossa lista. Então a função de um componente é só envolver a nossa lista, né? Para ficar simplificado. Quando eu terminar, isso vai ficar mais claro. Deixa eu ver aqui. Onde é que está a lista? Do Sized Box, né? Sized Box. Cortou. Pronto, tiramos ela daqui. Nós vamos jogar lá no nosso componente. Então aqui, ó. Aqui já está dizendo to expect finding ponto e vírgula. Significa que ele espera um ponto e vírgula no final. Ele não reconhece a nossa classe DateFormat, porque ela pertence ao pacote intl. Aqui então a gente volta lá na view. A gente não vai mais precisar desse import aqui. A gente, ó, corta e joga para cá. Então agora sim ela vai reconhecer. Pronto. Só que a gente tem um problema da lista. A lista existe no Py, mas não existe no nosso component, né? A classe transaction list, que é filha, né? Ou seja, my homepage state vai ter uma referência direta, ou seja, um construtor do nosso component. Só que ela não tem o que? Espera uma vírgula. Ela não tem o que? A lista. Ela não tem a lista. Como eu posso passar isso? Eu posso passar dados para uma outra classe via construtor. Então aqui eu vou precisar de um atributo do mesmo tipo da lista. Então, final. Por que final? Porque essa classe aqui, ela vai ser um objeto mutável. Então, como se faz um objeto mutável? Atributos finais, construtor constante, ou atributos static const, construtor constante. A referência a esse atributo não muda, mas os elementos da lista podem variar. Então, list, eu vou colocar aqui transaction, que é o tipo de objeto que terá que ser guardado. Vou colocar o nome, né? List transaction. Pode ser qualquer nome, mas usando o mesmo nome fica até fácil de se trabalhar, pelo menos o que eu subentendo. Então aqui eu vou requerer de forma obrigatória seja passado uma lista. Agora, quando instanciado esse objeto, deve ser passado para ele via construtor nomeado uma lista. Essa lista aqui está vazia, então, ó, quando renderizado, a nossa lista vai sumir, porque transaction list depende dos dados.
Então, ou seja, ela vai ser dependente de myHomePageState, que detém os dados, que é a lista de transação. Quando o pai tem os dados e ele passa esses dados para o filho, né? O pai tem os dados e passa os dados para o filho renderizar. Essa é uma comunicação direta. Comunicação direta. Ou seja, o pai tem os dados, passa os dados para o filho via construtor e o filho renderiza. A gente sabe que transação lista é uma classe status widget, ele só vai renderizar, ou seja, ele só vai mudar se a lista mudar. Se essa lista aqui ela for alterada, ou seja, um elemento da lista for deletado, alterou o estado, ou seja, o atributo lista mudou, então o estado do objeto myHomePage mudou. Adicionou um elemento na lista, alterou o estado. Por quê? Porque o atributo lista, transação lista, mudou, então o estado de myHomePageState mudou. O estado deste objeto é dado pelo quê? Pela combinação de valores dos seus atributos. Então aqui, ó, eu já passei para ele, eu vou só alterar isso aqui e a lista voltou. Então nós componentizamos a lista. Eu vou apagar uma coisinha aqui, rapidinho, que vai ser esse Special Rod aqui, ó. Ele não é mais necessário aqui. Vamos ver aqui o tamanho da lista, né? Ainda um tamanho de 380 para ela. Por isso esse espaçamento todo. Mas a gente pode ver o que está vendo dessa forma aqui, ó. Vou clicar aqui, Ctrl Shift P, Dart Open DevTools. Eu vou pedir para abrir com o browser. E eu vou ter, vamos dizer assim, Select Widget Modem. E eu vou poder saber o que está sendo feito aqui. Pronto, olha aí. A gente selecionou aqui um Sized Box. Vou pedir para ver o widget detalhe. O detalhe dele, né? Ele vai dizer o tamanho dele. Todos os dados que foram passados para ele estão aqui. Eu não estou achando a altura, né, dado que é muita coisa para se olhar. Deixa eu ver aqui. Mas a gente sabe que a gente tem uma altura de 380 porque está no código. Vamos ver uma coisinha aqui, né? Sized Box, Layout. Ele está aqui com uma altura de 380. Aqui, né? Pelo menos aqui deu para ver. Agora nos detalhes eu não consegui achar. Mas a gente pode, ó, clicar nos widgets e ele mudar, ó, selecionar tudo. Eu vou clicar num, deixa eu ver aqui, List View, deixa eu ver aqui, no List View Builder, que está dentro do Size Box, no card. Então eu posso ter detalhes do meu projeto. Eu vou voltar aqui, eu vou fechar isso para acabar isso. Eu vou renderizar. E agora a gente vai fazer o que? A gente vai se localizar onde é que a gente está no projeto, né? A gente está na... Qual é a branch que a gente está? No formulário de transação. Components, desculpa. Por isso que é bom ficar atento. Que é muita coisa para se fazer e vai se perder é fácil. Aí dá problema. Então, a gente acabou de criar o component quem? Lista. Só que a gente tem que criar o que? Um outro component para formulário. Então, eu vou só adicionar aqui lista. Aqui, ó. Git add. Adicionamos. Aqui é só abrir para component. Então, no caso, vai ficar os components de quem? De lista e de formulário aqui dentro mesmo. Git commit -a -m
lista component da lista, component lista. Comitamos. Agora vamos criar aqui nessa branch mesmo, deixa eu ver. Na branch component, ainda vamos criar um novo component que vai ser quem? O formulário. Então, transaction underline form.dart. Aqui eu vou criar essa classe como stateful widget, porque os objetos aqui, né, test editing controller, embora finais, seus atributos internos vão variar. Então, para não dar problema, eu já vou, classe transaction form extends state full widget. Qual a diferença? Status widget é um objeto imutável. Nada varia, nada muda, não há gerência de estado interno, ou seja, não há atributos variando internamente para que o estado seja renderizado. Stateful widget há. No stateful widget há uma gerência de estado interna, porque o estado varia, ou seja, atributos mudam internamente, estado pode ser renderizado, pode mudar. Mas também, assim como o status widget, só ele é renderizado se os parâmetros externos, ou seja, os argumentos passados que constou mudarem, o status widget muda, mas o stateful widget também. Então, o status widget só muda se os construtores, né, se os dados passados via construtor externo mudarem. Status widget. Stateful widget muda se os dados externos via parâmetro mudarem e se o estado interno, ou seja, algum atributo dentro da classe, mudar, porque o estado desse objeto muda e ele é renderizado. Aqui ele está pedindo para importar material. Eu vou querer aqui uma coisa que é, desde já, o construtor. Então, const transaction for nomeado, então super, referente a superclasse, chave. Eu vou criar logo o estado, classe transaction for state, extends de state do tipo transaction for. O estado, pessoal sempre coloca por regra o nome do widget, stateful widget, completado com state. Então o estado sempre vai ser a classe, nem sempre, né? Pode colocar qualquer nome, mas fica melhor assim. Então, alguém me corrija se eu estiver errado. Então, nós temos a classe stateful widget e o estado. Olha o erro aí, pronto. Agora vamos criar o método createState. CreateState vai ser uma arrow function, vou deixar com arrow. E ela vai ter que retornar quem? O estado. O transaction form state, o estado, ele sempre vai recriar a árvore de component para o stateful widget. Aqui eu vou ter state, o estado que vai ser retornado. Então o stateful widget sempre retorna o estado que é recriado pelo transaction form state, quando necessário. Opa. Pronto. Deixa eu dar um espaço para ficar melhor. Ele tem que ser sobreposto. Override. E por fim, aqui, agora, eu tenho que implementar o método build. Aqui, ó. Ele quer que seja implementado o método build. Então, get build context, né? Ou seja, o contexto aqui é um atributo do tipo build context, que é uma classe. Esse método aqui, de praxe, a gente já sabe que ele tem que retornar o que? Um widget. E ele tem que ser sobreposto. Então, return. Eu vou colocar um texto enquanto eu não trago o form, só para a gente
override. A gente pode sobrepor aqui e parar de achar essa lista. Bom, pronto. Então o que eu tenho que colocar aqui? O form. Vamos lá, navio, buscar o formulário. O formulário começa no card. O card termina aqui. Cortou. Então tiramos daqui. Então a gente já vê que a nossa árvore principal começa a ficar ok, simplificada. E eu vou substituir esse nosso amiguinho. Ponto e vírgula. Substituímos de fato. Mas agora a gente precisa também trazer os nossos objetos de captura de dados, que aqui já não será mais necessário, mas para o nosso formulário é essencial. Pronto. Então aqui nós temos o nosso segundo componente. Eu vou só aqui, ó, copiar e jogar lá navio. Vou jogar acima da lista para a lista ficar embaixo. Nome da classe, parâmetros, distância da classe. Nome da classe, ponto, atributos estáticos ou métodos estáticos. Ele acessa direto. Ou seja, existe atributos e métodos de distância e existe atributos e métodos de classe estáticos ou static. Eu vou aqui a transação form, eu vou importar, vírgula. Como não vai ser passado nada para essa classe não vai mudar por enquanto, const, é constante. Quando eu renderizar, nós vamos ter aqui, ó, o nosso formulário e a nossa lista de transações. A gente ainda não está adicionando nada, mas aqui a gente já fez algumas coisas. Ó. Estouramos aqui a tela aqui, ó. Houve um overflow de tantos pixels, mas isso aqui também vai ser corrigido mais à frente. Então agora a gente vai voltar aqui, ó. Eu subi isso aqui. Git status, eu sempre faço isso, embora que já está na cara que precisa ser adicionado aqui, ó. Untracked file, tem um arquivo que não está sendo monitorado, então ó, git add, que justamente é transaction form, né? Transaction form. Pronto. Agora ele vai ser adicionado, ele já mudou, ele já está sendo observado, então ele vai comentar. Git commit -a. O que foi que a gente comitou na outra? Eu não sei, né? Então deixa eu ver aqui. Clear git log component list. Então aqui agora vai ser component formulário. Git commit -a -m component formulário. Component formulário. Comitamos, confirmamos os dados. Agora eu vou limpar. Vou ver aqui nossa brand. Estamos em component git, né? Isso mesmo, git push. Vamos enviar. No caso aqui eu estou vendo quais as branches que entram nessa aula. E a gente encerra mesmo, vocês não vão conseguir ver, porque a letra está um pouquinho pequena, né? Então, nessa aula realmente entra isso. Então, git push, ou seja, na próxima aula que a gente vai aí pegar a função para adicionar, criar um modal, que é uma janelinha onde vai ficar o formulário. Git push, ele pediu aqui, ó. Vamos enviar nossa branch. Subimos nossa funcionalidade para o repo remoto. Agora sim, eu posso vir aqui, eu voltar aqui, tanto faz. Eu vou aqui no nosso aba code. Já sei que foi criada uma nova branch. Component, tá aqui, ó. E eu vou lá no pull request, né? Criar um novo pull request a partir da minha nova funcionalidade, né? O compare minha funcionalidade
o basis, a árvore principal, o projeto em si, base sempre será o projeto, a mine, o projeto em si. O compare, a funcionalidade que eu quero enviar, ou seja, a branch que eu criei, que será enviada para análise. Então, eu já olhei aqui que foi feito, create pull request. Componentizando a lista e o formulário. Pronto. Eu vou só corrigir isso aqui, ó. Componentizando a lista e o formulário. Create pull request. Criamos um pull request. O tech leader vai lá dar uma avaliada, pull request, ou seja, é outra pessoa que vai fazer isso. Ele vai ver que tem um pull request aberto, ele vai analisar isso com calma, ele vai confirmar se for do agrado dele. Como é que ele analisa? Aqui, ó, ele seca os commits que foi feito, componente list e componente formulário, pode entrar e ver o código cada um. A gente pode ver o que mudou. Change, file change, isso é o que eles chamam de análise por request. E se ele se agradar, como eu já disse antes, ele pode confirmar. Componentizando a lista de formulários. Ele pode aqui, ó, mês, ele pode confirmar. Então agora sim a minha funcionalidade entrou no projeto principal, ou seja, na árvore de widgets principal. Posso vir no código, vou fingir que eu sou um novo dev aqui, ó. Se eu, vamos dizer assim, eu deletasse tudo isso, eu poderia só clonar e já vinha tudo. Eu vou limpar aqui, eu vou mudar de bem, git prende. Aí, pronto. Então aqui, se alguém for começar esse projeto, ele cria uma parte, como foi mostrado nas primeiras aulas. Quando ele clonar o repositório, aqui eu vou mudar agora para mine. Quando ele clonar o repositório, ele já vai vir com a mine, com a última atualização que foi feita agora. Git checkout mine. É tanto que quando eu mudei para mine, aqueles arquivos não existem mais, porque eu não atualizei a mine. Mas quando eu der um git pull, push, envia, pull, puxa, ele atualiza a mine e os arquivos passam a existir. E a mine está atualizada, adicionado, né, o que foi adicionado, 56 arquivos aqui, 46 ali, algum, por aí vai, foi deletado um bocado. Então vou limpar a tela, e se eu botar para rodar aqui, ó, tá do jeito que ele deixou. Então, por hoje é só. Eu agradeço a atenção e até a próxima.